Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar de um jogo que eu achei incrível. Eu já tinha jogado ele há muito tempo atrás e há pouco tempo, quando estava procurando conteúdo para poder gravar para vocês, eu lembrei que esse jogo era incrível. Era difícil, como sempre, os jogos aí da Nintendo. Só que o jogo tinha algo que chamava atenção. Por mais que ele fosse difícil, ele tinha algo que atraísse a jogar mais vezes o jogo. E uma das coisas que eu comento assim, que jogos antigos têm algo que chama atenção da gente querer aprofundar mais sobre o jogo, é que o jogo em si, cara, ele tem uma mecânica incrível, polida, fruto de um trabalho de desenvolvedores que pensaram e fortaleceram o sistema que foi desenvolvido, tá? Então, muitas vezes isso passa batida aí, é algo que as pessoas nem notam muito sobre questão de sistema, o sistema tá funcionando, ele tem coisas que fazem o jogador ter uma atenção a mais sobre o jogo, mas às vezes ele nem sabe por quê. Muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo um produto e a gente pensa como deixar o produto mais optimizado o máximo que puder. O que eu quero dizer é o seguinte, que o jogo ele é tão bem desenvolvido, que às vezes você nem vai perceber certos detalhes que afetam na mecânica, afetam de forma positiva na mecânica. Agora, se fosse algo que te desagradasse, logo você iria notar. Isso faz parte de produtos que a gente desenvolve para o mercado e tendem a não ser percebidos certas qualidades que tem no software. Entendeu? Porque como o ritmo que você tem no caso de um jogo tem um certo ritmo, você precisa completar certas etapas para você ir passando de estágios. Só que a forma que você completa a etapa, jogando pela primeira vez, você não vai notar. Agora, na segunda, na terceira, você vai perceber certos detalhes interessantes que tem no desenvolvimento. Isso é porque você teve curiosidade de entender o porquê, tá? Mas antes do que eu aprofunde mais aí na explicação, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Recados dados, vamos ao vídeo. Gente, a Capcom era uma desenvolvedora que desenvolveu grandes jogos que muitas pessoas comentam aí, como Mega Man, Street Fighter, Final Fight e mesmo o Ghost in Goblins, ou Ghost in Ghouls, que não é tanto comentado hoje, mas é um jogo que na época em si fez muito sucesso. E outros jogos da Capcom que são interessantíssimos. Bom, Resident Evil, Marvel vs Street, Marvel vs Capcom, Marvel vs X-Men vs Street Fighter, Devil May Cry, né? Mesmo Dead Rising também tá no meio. E Dragon's Dogma. Então assim, quando a Capcom quer botar mesmo o time de campo para poder desenvolver grandes produtos, ela vai trabalhar sim, tá? Se ela tiver interesse, ela vai correr atrás. Se não, ela faz um título ali só para poder marcar o time no campo mesmo, tá bom? Mas enfim, esse é um dos tantos jogos que a gente não, muitas pessoas não costumam falar. O mesmo como Bionic Commando, que eu não sei se eu comentei um tempo atrás, depois eu tenho que trazer aqui para vocês, entender porque certos jogos são incríveis se você jogar no videogame, se é que vocês me entendem. Ter o controle e jogar o jogo pelo controle faz toda a diferença, porque o produto foi desenvolvido para aquilo, entendeu? Para que você, vamos dizer assim, aproveitasse o máximo de recursos dentro da mecânica que foi criado o produto, tá bom? Então é mais ou menos isso. E a gente tá a gente tá falando de um jogo que é da época, os jogos de avião, tá? Os jogos de avião, como muitos jogos que faziam muito sucesso naquela época. Se você pensar que, por exemplo, os jogos do Atari, a maioria era jogos de avião, que você tinha que ir abatendo os inimigos, então certos jogos da Nintendo e do Mega Drive e do Super Nintendo eram afetados aí também por esse gosto que as pessoas tinham por jogos de avião ou shooter, né? Coisas desse tipo, tá? E, bom, esse jogo, especificamente esse jogo, que foi desenvolvido por japoneses, eles contavam a história aí da guerra, da batalha de Midway.
onde os americanos estavam destruindo os aviões japoneses, tá? Devido aí à destruição que os japoneses fizeram na Batalha de Pearl Harbor, porque eles precisavam de armamento, precisavam tomar conta, né? E assim, com todo o recurso que eles estavam na época comprando produtos dos mercados americanos, eles estavam atacando aí os americanos porque meio que precisavam fazer um saque, uma coisa assim, tá? E como os Estados Unidos não tinham entrado ainda na guerra, achou um motivo para poder entrar e, enfim. Enquanto os ingleses estavam tomando chumbo, né? Os alemães e os russos estavam enfrentando os alemães no outro flanco, né? Os americanos acharam melhor, depois que os japoneses atacaram eles, de entrar na guerra, tá? Enfim, gente, qual que é o lance? Esse jogo, ele é tão foda, que as paletas de cores aí, que tem uma diferença... A Nintendo, naquela época, os videogames, eles tinham certas limitações de cores. E para você fazer aí as diferenças dos inimigos para o protagonista aí, que é o avião que a gente tá pilotando, a gente tinha essas cores aí entre laranja e o verde. O verde é os aviões japoneses e os laranjas são os aviões americanos, tá? E a rajada de ataque aí dos japoneses são em cor laranja, como também um ataque do nosso avião é em cor laranja também. Como também os aviões de grande porte e navios são da mesma cor, a rajada de ataque. Não estou falando certos nomes porque pode ter corte aí de visualização. Então eu tenho que ter um certo cuidado com a estética daquilo que eu falo, tá? Enfim, gente, então pensa nesses fatores aí que é importante. A movimentação do jogo é incrível, você consegue desviar do ataque inimigo ou mesmo destruir o ataque do inimigo com o seu próprio ataque, tá? Isso eu acho uma coisa bem interessante que, vamos dizer assim, cria formas de você fugir do ataque do inimigo, certo? Beleza, gente. O que tem nesse jogo que não tinha, por exemplo, no jogo de 1942 ou 1941? Não me lembro se tinha essa versão aí, tá? Cara, aqui tem o combustível da energia e tem vamos dizer assim, a porcentagem de cartuchos de ataque que você tem para atacar seus inimigos, tá bom? Então, você tem que ter o cuidado aí de ir atacando seus inimigos e desviando os tiros, porque uma certa hora sua barra de energia vai pro saco e não tem mais nada para poder te segurar. E isso não deixa o jogo ruim, tá? Isso meio que cria um certo... vamos dizer assim, uma certa tensão no jogo, com o que faz que você tem que ser esperto, tem que ter habilidade para poder aí desviar dos inimigos e do ataque dos inimigos, tá bom? É algo que você precisa ter certo cuidado, tá? E qual é o lance, gente? Para você recuperar aí o combustível do avião ou os cartuchos para ataque, tá? E outras coisas mais, você precisa ir abatendo os aviões laranjas para ir liberando certos itens. E você vai liberando potenciais do avião, como também a pontuação que você vai ganhando vai te ajudando a aumentar a ficha dos status do avião no próprio jogo. Quem já assistiu os vídeos do Cogumelando, que é um bom youtuber aí, que jogos de lojinha são bem incríveis. E esse é um exemplo disso. Só que as lojas dele ficam escondidas no cenário e você tem que saber onde essas lojas estão no local, tá bom? Tem que ter esse cuidado aí. Bom, toda a fase ele tem 2 estágios, onde você enfrenta os inimigos normalmente, e depois você vai pra fase aí do chefe da fase, tá? E aí você tem que enfrentar o chefe, desviando os tiros dos ataques dele, tá? E golpeando exatamente onde é o ponto fraco dele. Cara, esse jogo, ele é sincero naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele faz. Ele não tem meias palavras para poder apresentar aquilo. É um jogo de shooter, é um jogo de avião, você tem que atacar os inimigos, você ganha porcentagem de pontos para poder aumentar a ficha do seu personagem, tem ataque, combustível. Nada mais, nada menos que isso, com estatísticas também. Então, é um jogo incrível, é um jogo muito bem feito. Te garanto que se você jogar ele, comparado a muitos jogos que estão por aí, ele é muito mais bem feito que muita coisa que está por aí. Não está otimizada, não está bem desenvolvida para poder apresentar para o cliente, tá?
tá? Fora que é um jogo de Nintendo, cara. E jogo de Nintendo, assim, não tem muito o que falar, assim, quando o jogo é bom, de boa qualidade, tá bom? Enfim, turma, acredito que seja isso, tá? Eu agradeço demais a atenção de vocês. Fique de olho aí que eu vou trazer mais conteúdo pra vocês aí, tá bom? Aquele abraço e até a próxima.